Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Pedro, sou pastor, sou obreiro da Missão Evangélica Nacional A Deus Toda a Glória. Hoje estou com a oportunidade de trazer um estudo bíblico bem prático, bem objetivo, com o tema Eclesiologia, que é o estudo da doutrina da igreja. Eu quero ser bem objetivo, eu não vou trazer aqui a respeito de cargos eclesiásticos, não vou trazer sobre a organização da igreja, mas sim de que maneira ela foi fundada, por quem ela foi fundada, quem é seu administrador, qual é o destino da igreja, e tudo isso no sentido espiritual e não no sentido físico, tá bom? Tudo isso no sentido espiritual e, repito, sempre baseado e estruturado nos versículos bíblicos. Assim como outros estudos anteriores, não tem como iniciar um estudo sem fugir desse versículo. Eu sei que nos estudos anteriores ele foi citado, mas vale a pena citar ele novamente, só para abrir esse nosso estudo, que se encontra em 2 Timóteo 3,16. Se você puder acompanhar aí na sua casa, com seu exemplar da Bíblia Sagrada, 2 Timóteo 3,16, no qual a palavra diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então iniciamos o nosso estudo de eclesiologia, estudo da doutrina da igreja, abrindo com esse versículo que nos traz aí o principal fundamento da palavra de Deus. Bom, antes de falar sobre o que é a igreja, nós precisamos entender o significado da palavra igreja. A igreja, a palavra igreja ou eclesia, que vem do grego, ela representa uma assembleia de chamados para fora. Simplificando a palavra igreja no grego do Novo Testamento, eclesia, ela representa ou tem o significado de uma assembleia de chamados para fora. E quem possui, ou quem participa, desculpe, não quem possui, mas quem participa da igreja. Então, desde já, eu já quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 5:32. Eu já estou o caminho aqui. Quem participa da igreja? Todo o corpo de crente aqui na terra, todo o corpo de crente, ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é aquele que participa da igreja. E a palavra se encontra em Efésios 5:32. Efésios 5:32, no qual a palavra diz assim: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vou repetir de novo. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando eu estou falando ou me referindo à igreja, eu quero deixar bem claro que a partir de agora nós vamos trabalhar ou comentar ou abordar uma igreja no sentido espiritual. Não a igreja no sentido físico, não a igreja relacionada ao salão, ao prédio, não é isso. A igreja no sentido espiritual. E aí nós vamos falar como essa igreja no sentido espiritual ela foi inaugurada, quando foi feita a promessa para a inauguração dessa igreja, quem fez essa promessa, qual é o destino dessa igreja. E vale a pena a gente entender tudo isso, porque nós sabemos que o destino da igreja, e sabendo que Cristo é o cabeça desta igreja no sentido espiritual, nós estamos se aprofundando naquilo que é o nosso destino. Tá bom? Então vale muito a pena prestar atenção e ficar aprofundado, pelo menos que basicamente nesse assunto. A primeira promessa em relação a essa igreja no sentido espiritual, eu já peço para você abrir comigo, eu também vou abrir aqui, se encontra em Mateus 16:18. Mateus 16:18. Vamos lá comigo? Quem fez essa primeira promessa? Essa primeira promessa da igreja foi feita, logicamente, por Cristo. E Cristo, ele disse assim, por meio de sua palavra: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Já entendemos que a palavra igreja, no sentido original da palavra do grego, traduzindo para o português, é a assembleia de chamados para fora. Chamados para fora da onde? De que lugar? Chamados para fora do mundo para ser participantes do corpo de Cristo, que é a igreja no sentido espiritual. Já entendemos que Cristo fez a primeira promessa registrada no livro de Mateus, a primeira promessa dessa igreja no sentido também espiritual e não no sentido físico. Ou seja, a igreja é todos os crentes em Cristo em todas as épocas e lugares, tá bom? Não se resume só ao cenário ou só ao contexto do Novo Testamento, logicamente em Israel. Enfim, a igreja se resume a todos os crentes em Cristo em todas as épocas e lugares. Mas antes de falar sobre a igreja, repito, no sentido espiritual, nós precisamos entender o que não é a igreja. Tá? Eu quero quebrar colocar uma aspas aqui, esse tabu, ou essa forma errada de interpretar a igreja. Já quero trazer orientação sobre isso logo no início. Para mim entender o que é a igreja, primeiro eu preciso entender o que não é a igreja. Primeiro ponto, a igreja não é substituição, ela não é continuação ou expansão de Israel e nem da lei. A primeira coisa que nós precisamos entender, a igreja não é substituição, continuação ou expansão de Israel e nem da lei. Segundo ponto, não é denominação, não é confissão e não é uma associação. Não é denominação, não é confissão e não é uma associação. Terceiro ponto, a igreja não é o prédio, a igreja não é o salão, a igreja não é a estrutura física de cimento, bloco, tijolo, coluna, enfim. Nós estamos comentando aqui sobre a igreja espiritual. O prédio é aonde o corpo de Cristo se reúne para assim dar continuidade à igreja, que é um organismo vivo. O concreto, o salão, ele não é um organismo vivo em pleno desenvolvimento. A igreja de Cristo, sim. Então essa é a diferença. E a igreja não é um departamento, tá bom? E deixar bem claro também, a igreja ela não pertence ao pastor local. A igreja ela continua sendo de Cristo. O pastor local, ele é um dirigente, alguém que Cristo indicou, alguém que Cristo confiou para administrar, para apacentar aquelas ovelhas da instrução, não somente interna, como aprimoramento e desenvolvimento mediante a palavra, e também o preparo para externo, para também ir de pregar o evangelho, que é um dos mandamentos deixado por Cristo. Bom, eu quero trazer aqui, de forma resumida, um panorama geral sobre a igreja. O que significa panorama, pastor Pedro? Nós vamos fazer um rasante sobre esse tema igreja de forma resumida. Eu trouxe cinco tópicos a serem abordados e nesses 5 tópicos eu trouxe também 5 versículos, tá bom? Para a gente poder acompanhar. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo 3,15. Vamos lá comigo. 1 Timóteo 3, versículo 15. E a palavra diz assim: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e a firmeza da verdade. Quem é o proprietário da igreja? Primeiro ponto a ser abordado e muito importante. Quem é o proprietário da igreja? Isso não é eu que acho, não é eu que estou falando, por isso que eu li o versículo antes. A própria palavra diz que o proprietário da igreja, repito, no sentido espiritual, é o Senhor, é Deus, tá bom? Quem é o cabeça da igreja? A palavra se encontra em Colossenses 1,18. Colossenses 1,18, no qual diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, tá? De novo, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, o proprietário da igreja é o Senhor, Deus. A cabeça, ou a cabeça da igreja é Cristo. Agora vamos ver quem é o administrador da igreja, deixando bem claro que nós estamos fazendo aqui um panorama, nós estamos fazendo aqui um rasante por esses assuntos de forma bem resumida, simples, clara e objetiva. Vamos lá, 1 Coríntios 12,
Abra comigo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. A palavra diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, presta atenção, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo que judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, em todos temos bebido de um Espírito. Proprietário da igreja, Deus, o cabeça da igreja, Cristo, o administrador da igreja, o Espírito Santo, tá bom? Agora nós vamos saber quem é o arquiteto da igreja, ou quem contribuiu para o desenvolvimento dessa igreja. 1 Coríntios 3:10. Vamos lá comigo. 1 Coríntios 3:10. A palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O dono da igreja, Deus, o cabeça da igreja, Cristo, o administrador da igreja, o Espírito Santo, e quem contribuiu para o desenvolvimento da igreja, o apóstolo Paulo. Tá bom? Agora vamos saber quem são os membros dessa igreja e depois tem mais outro tópico para a gente terminar esse panorama geral. Os membros da igreja, 1 Coríntios 12, 27. Já está aberto aí, é só ir para o versículo seguinte. 1 Coríntios 12, 27. Olha o que a palavra nos diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Aleluia. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Por isso que é super bom estar fundamentado e centralizado na palavra do Senhor. Repetindo, o proprietário da igreja, o Senhor, o cabeça da igreja, Cristo, administrador, o Espírito Santo, aquele que contribuiu para a sua evolução, o apóstolo Paulo, os membros são os crentes e Cristo, e agora vamos para o detalhe final e mais importante, o destino dessa igreja, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. 2 Coríntios 5, 1, 2. 2 Coríntios 5, 1, 2. Pastor Pedro, você está trazendo tanto versículos, né? É que não tem como fugir disso, porque eu quero deixar bem claro que não é aquilo que estudiosos dizem, né? É aquilo que a Bíblia diz. Repito, a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. 2 Coríntios 5, 1, 2. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aleluia! Glórias a Deus! Então, terminamos o nosso panorama. Dono da igreja, o Senhor, o cabeça da igreja, Cristo, administrador, o Espírito Santo, quem contribuiu para o seu desenvolvimento, o apóstolo Paulo, os membros, os crentes em Cristo Jesus e o destino da igreja, o céu. Já que nós entendemos esses principais ou primordiais assuntos, agora vamos entender o propósito interior da igreja, tá? O propósito interior da igreja é a aplicação pessoal do ensino e da vida do reino de Deus. Vou repetir, o propósito interior. Para quem que é esse propósito interior? Para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo no sentido espiritual, que são os crentes em Cristo Jesus. Tem que ter um propósito interior que é diferente do propósito exterior, eu vou explicar. O propósito interior, a aplicação pessoal do ensino da palavra e da vida e do reinar de Deus. Esse é o seu propósito interior. E qual que é seu aspecto ou propósito exterior? Levar a mensagem do reino de Deus aos demais. Vamos resumir isso? No propósito interior, você é preparado e doutrinado pela palavra do Senhor, que corrige, que instrui em justiça, conforme nós lemos em 2 Timóteo 3,16, para depois cumprir o propósito exterior, que é levar a mensagem do reino de Deus aos demais, porque a igreja ela tem que estar em expansão. O que de repente não pode ser cometido ou levado em consideração é você se converter, ser preparado pela palavra e se manter no seu lugar. Não é isso.
Você também faz parte dessa expansão do reino de Deus. Você também contribui para essa expansão, sendo preparado interiormente dentro do corpo de Cristo para depois o seu aspecto exterior, que é levar a mensagem do reino de Deus. Tá bom? O interior prepara os cristãos para a missão eterna, basicamente externa. Basicamente é isso, preparar os cristãos para a missão externa. Esse é o propósito interior, preparar os cristãos para a missão externa. Qual que é o lado exterior da igreja? Como que os crentes em Jesus, eles participam do lado exterior da igreja? Primeiro ponto, testemunho. Segundo ponto, serviço. E o terceiro ponto, comunhão. Lado exterior da igreja. Primeiro ponto, testemunho. Segundo ponto, serviço. Terceiro ponto, a comunhão com o corpo de Cristo. Agora já entendemos o significado da palavra igreja, quem é o dono da igreja, o administrador, quem contribuiu para o seu desenvolvimento. Já entendemos o propósito interno e externo da igreja, já entendemos que é no sentido espiritual e não físico. Agora vamos entender a inauguração da igreja. Quando se iniciou a inauguração da igreja? Veja bem, no Antigo Testamento, o tabernáculo ele foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, conforme nos mostra em Êxodo 40:34. Eu vou repetir. O tabernáculo ele foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, conforme nos mostra em Êxodo 40:34. Assim, Cristo ele veio com o propósito para inaugurar a igreja no sentido espiritual aqui na terra, e nós que somos pentecostal acreditamos por meio da palavra, apesar de ter outras formas de doutrina, nós pentecostal acreditamos que o início da igreja foi com o derramar do Espírito Santo, conforme nos mostra lá em Atos 2, aonde começaram a ser distribuídos os dons, e assim a igreja ela começou a evoluir, ou seja, ela foi inaugurada a partir daquele ponto pelo seu administrador, que é o Espírito Santo, pelo dono da igreja, que é Deus, e pelo cabeça, que é Cristo. Tanto é que Cristo disse, eu vou, mas vou deixar o Consolador. E com derramar do Espírito Santo, ou seja, do Consolador, aquelas pessoas ou aqueles crentes que estavam ali, os discípulos, enfim, ali iniciou o desenvolvimento da igreja, e já com os dons do Espírito Santo para a expansão do reino de Deus. Tá bom? Ou seja, Cristo ele foi o fundador e enviou o Espírito Santo para essa missão. Outro ponto bastante importante também, e que eu quero deixar bem claro, quando nós estamos envolvidos com o corpo de Cristo e participamos do corpo de Cristo no sentido espiritual, nós não somos religiosos. Por quê? Porque a igreja ela não é religião. Religião separa. A igreja ela é unidade. Religião separa. Por que religião separa? Nós podemos ver aí, mundo afora, o que a religião causa. A religião ela causa guerra, ela causa conflito. Cristo ele não é religião. Cristo é a palavra, é o verbo encarnado. Então, a igreja, quero deixar bem claro, igreja é um organismo vivo que vai se transformando em termos organizacionais e também transformando e desenvolvendo o povo de Deus. Vou repetir, igreja não é religião, igreja é um organismo vivo que vai se transformando em termos organizacionais e o povo de Deus vai se desenvolvendo com o crescimento da igreja. Vamos para o versículo? 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia.
Aleluia! Ou seja, a igreja é a unidade. A igreja não é religião, a igreja não tem separação, a igreja não tem conflito, a igreja é a unidade centrada no corpo de Cristo, aonde o nosso foco principal é Cristo e o destino é o reino dos céus, tá bom? Glórias a Deus. Depois de ter abordado todos esses assuntos, repito, de forma resumida, porém clara e objetiva, porque se fosse abordar a igreja até no sentido de cargos eclesiásticos, sentido de organização, daria muito mais tempo. Então, abordar de forma clara e objetiva o sentido espiritual da igreja. Veja bem, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que o futuro da igreja vai acontecer antes da tribulação predestinada aí conforme os versículos bíblicos. Então, ajuntando um apanhado de textos bíblicos, ou ajuntando várias referências de textos bíblicos, nós sabemos que o futuro da igreja, ou seja, antes do futuro da igreja, antes de Cristo vir buscar a sua noiva, que é a igreja, acontecerão algumas coisas que, levar no contexto, no pé geral da letra, já estão acontecendo. Primeiro ponto, apostatarão da fé, aonde vai ter falsos enganadores, aonde as pessoas vão acreditar mais em doutrina de demônios do que em doutrina da própria Escritura Sagrada, aonde vão proibir até casamentos e aonde estão tentando ou vão tentar mudar a lei de Deus. Não quero me aprofundar nisso, mas se a gente for olhar ao nosso redor, isso já está acontecendo, então o futuro da igreja já está bem próximo. Vamos lá em 1 Timóteo 4, 1, 3. 1 Timóteo 4, 1, 3. 1 Timóteo 4, 1, 3. A palavra do Senhor diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. 2 Pedro 2, 1, 3. Vamos lá comigo. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Olha que forte isso. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha que interessante isso. Por que eu trouxe isso se nós estamos comentando sobre o estudo e a doutrina da igreja, e nós estamos falando aqui meio que para o fim dos tempos? Porque para aqueles que perseverarem até o fim com o corpo de Cristo, com a igreja no sentido espiritual, eu também quero, eu sei que há muitos versículos para acompanhar, mas não tem como fugir disso. Eu quero e faço questão que vocês acompanhem isso. Qual que é o destino para aqueles que perseverar até o fim com essa igreja que foi primeiro feita a promessa por Cristo em Mateus 16 e 18, e depois foi inaugurada com o derramar do Espírito Santo no Pentecoste, onde nós sabemos que o dono da igreja é Deus, onde nós sabemos que o cabeça da igreja é Cristo, onde nós sabemos que o administrador é o Espírito Santo, onde nós sabemos que quem contribuiu para o seu desenvolvimento foi o apóstolo Paulo, onde nós sabemos que o destino da igreja é a fé. Apesar de todas essas coisas que podem nos atingir nos finais dos tempos e que já estão acontecendo, e para aqueles que perseverarem até o fim, junto com o corpo de Cristo nessa igreja, num sentido amplo e espiritual. O que pode acontecer? Primeiro ponto, aleluia, só de falar, tá? Só de falar já arrepia, olha. Comerão da árvores da vida, Apocalipse 2,7. Vamos lá comigo? Por favor, me acompanhe, porque é muito importante.
para aqueles que perseverar até o fim com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, comerão das árvores da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, aleluia, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Comerão do maná escondido. Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está dizendo quem? A igreja. Mas essa igreja aqui é o salão? É o prédio? É a denominação? É a repartição? Não. É a igreja no sentido amplo espiritual. A igreja no seu organismo vivo, aonde se desenvolve e vai mantendo seus fiéis em pleno desenvolvimento até o destino final, que é o céu. É dessa igreja que eu estou falando. Olha o que a palavra diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, aleluia, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Não somente isso, como nós seremos revestidos de branco. Apocalipse 3:5, acompanha comigo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! E para finalizar tudo isso, nós seremos nada mais, nada menos do que colunas. Já pensou isso, meu irmão? Colunas no templo de Deus. Apocalipse 3:12. Acompanha aí comigo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Ou seja, aquele que perseverar até o fim com essa igreja no sentido amplo espiritual, comerão da árvore da vida, comerão do maná escondido, seremos revestidos de branco e ainda seremos colunas no templo de Deus. Rapidamente, propósitos da igreja, tá bom? Propósito da igreja até o seu destino final, ou seja, até Cristo vir resgatar a sua noiva, que é a igreja. Primeiro ponto, adoração. Primeiro propósito da igreja, nesse organismo vivo, adoração. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O serviço, amarás o teu próximo. Primeiro ponto, adoração. Segundo, o serviço, amarás o teu próximo. Terceiro, evangelização. Lembra, você está sendo preparado internamente para depois externamente levar a palavra e contribuir para a expansão do reino de Deus. Essa é a igreja, esse é o organismo vivo, não é somente o prédio, tá bom? Não é religião, é organismo vivo em pleno desenvolvimento, tá bom? Então, terceiro ponto, evangelização. Ide e fazei discípulos de toda a nação. E o quarto ponto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além do símbolo da salvação, o batismo ele representa também o início da comunhão com o corpo de Cristo. Ou seja, o batismo ele representa de maneira espiritual Cristo abrindo a porta da sua igreja que foi estabelecida aqui na terra para que você possa participar do corpo de Cristo. Aleluia! Então deu para você entender que não é o salão que a sua igreja está, e sim no sentido espiritual, no sentido amplo, no sentido de organismo vivo em pleno desenvolvimento, que não é religião, não é denominação, não é repartição, não é organização, e sim é Cristo inaugurando a igreja aqui na terra para que você faça parte do corpo de Cristo. Amém. E o quinto ponto, discipulando, ensinando-os a guardar a palavra de Cristo, ensinando a guardar os mandamentos de Cristo. Estamos indo para o final e só para chegando no final, deixando bem claro, resumindo tudo isso, antes de eu terminar de abordar o que eu quero falar agora, não se assuste, porque talvez a primeira frase pode te assustar. Pô, pastor Pedro, tá falando isso? Não estou acreditando. Veja bem, igreja não é o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus sobre a terra. Então o que é a igreja? A igreja é a parte do reino. Aleluia! Vou repetir, ó. Igreja, não se assuste com essa primeira frase. Igreja ainda não é o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus sobre a terra.
E o que é a igreja então? A igreja é a parte desse reino. Aleluia! É na vida da igreja que o povo de Deus, que o reinar de Cristo tem forma e exercício. Glórias a Deus. Vou repetir. É na vida da igreja, o povo de Deus, que o reinar de Cristo tem forma e exercício. Aleluia! Como eu disse no início desse estudo, trouxemos aqui um estudo bem básico, bem objetivo, bem claro. A doutrina e estudo da igreja é bem mais amplo, porque daí tem os cargos eclesiásticos, tem a maneira de culto, a organização da igreja, sobre o pastor, diácono, evangelista, obreiro, que tudo isso compõe a igreja. Mas o que eu queria, eu acho que eu consegui atingir esse ponto, graças à misericórdia e à direção do Espírito Santo, foi fazer você entender que a igreja não é no sentido físico, a igreja é um organismo vivo no sentido espiritual, em pleno desenvolvimento, aonde o dono da igreja é Deus, o cabeça da igreja é Cristo, o administrador da igreja é o Espírito Santo, aquele que contribuiu para o seu desenvolvimento, o apóstolo Paulo e assim os discípulos. A inauguração da igreja foi no derramar do Espírito Santo no Pentecoste, e o destino final da igreja é os céus. Aleluia! Bom, agora para terminar com chave de ouro, vamos deixar aí 3 perguntinhas. Eu creio que você prestou bastante atenção. Não vale voltar o vídeo, hein? Tenta responder de bate e pronto. Vamos ver. Vamos para a primeira pergunta. Vai aparecer aqui na tela. O que é eclesiologia? O que é eclesiologia? Vamos lá, vou dar 5 segundos e vou contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Na tela. O estudo da doutrina da igreja. Eclesiologia. Estudo da doutrina da igreja. Lembra? Eclesia, no grego, significa igreja, no sentido igreja, logia, estudo. O estudo da doutrina da igreja. Vamos para a segunda pergunta. Quando a igreja foi inaugurada? Dá 5 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá na tela. Lembra? Em Atos dos Apóstolos, com derramar do Espírito Santo, onde os dons foram distribuídos e aquelas pessoas que receberam esse derramar começou a progredir para o crescimento da igreja no sentido espiritual, estabelecendo aí o reino de Deus sobre a terra. Terceira pergunta, vamos lá? Qual é o destino da igreja? Por que eu estou participando do corpo de Cristo? E para mim que perseverar até o fim, apesar de apostasia, apesar de falsos enganadores, apesar de doutrinas falsas, apesar de quererem mudar até os versículos da própria Bíblia Sagrada, mas para aqueles que perseveraram até o fim, envolvidos no corpo de Cristo, participando do meio interno, que é sendo doutrinado pela palavra, para ser preparado para externamente levar o reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, qual que é o meu destino? Qual que é a minha, vou colocar aqui, qual que é a minha recompensa por perseverar até o fim? Até 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5 na tela. O céu. Bem simples, claro e objetivo. O céu. Onde não haverá dor, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais peste, onde não haverá mais calamidade, onde não haverá mais frieza espiritual. Esse é o destino. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar ministrando algo tão sério e agradeço aí a direção da igreja por ter me dado essa oportunidade. Espero a próxima vez poder te encontrar aqui com outro tema e assim na direção do Espírito Santo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e para terminar vou fazer uma breve oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que a sua palavra é viva, eficaz e verdadeira. Sabemos que sua palavra é quem nos dá direção e sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Mas nós precisamos estar fundamentados, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar na tua palavra. E sabemos, pelo estudo que foi aplicado hoje, mesmo de maneira básica, mas clara e transparente,
o início da igreja que foi estabelecida, que foi desenvolvida aqui na terra, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, no qual nós pertencemos hoje. Que o Senhor nos dê força, nos dê estratégia, nos dê coragem para continuar envolvido em comunhão com o corpo de Cristo. Que todas essas coisas que acontecerão nos finais dos tempos, que já está acontecendo, que o Senhor nos fortaleça para que não nos desviemos. Mas se por acaso, Senhor, a gente pegar uma bifurcação aí no meio do caminho e começar a se perder, que o Senhor nos traga de volta em nome do Senhor Jesus Cristo, para assim esperar o noivo, vir buscar a sua noiva e assim decretada a vitória para o corpo de Cristo em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que acreditam digam amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.